Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Estou muito feliz de poder compartilhar a palavra do Senhor, estar com vocês, ter comunhão com vocês mais uma vez. Também quero já aproveitar e desejar a todas as mamães aqui um feliz Dia das Mães. Deus abençoe poderosamente vossas vidas. Muito bom. O Daniel pediu para a gente compartilhar a palavra num domingo, né? E a gente combinou não deu, o outro talvez não pudesse também. E aconteceu que hoje foi a data que o Senhor permitiu de nós estarmos juntos aqui. E o que é legal... Muito obrigado. Deus abençoe. A taça é verde, né? Gostei. Parecia o líquido verde, mas essa taça, muito legal. O que é interessante é que lá no nosso ministério, né, eu sou pastor, né, numa igreja, uma pequena igreja, são algumas famílias. O ministério chama-se Discipular, para aqueles que de repente não saibam, né? E lá nós temos esse formato de compartilhar a palavra, conforme o Daniel comentou, que vocês estão fazendo agora nas quartas-feiras. A gente se debruça sobre uma porção da palavra e fica ali até sair o caldo, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz que vocês estão fazendo dessa forma, porque eu creio que é eficiente, né? Eu creio que gera crescimento e faz com que todos tenham contato e intimidade com a palavra. Isso é muito legal. E lá nós estamos, nesse momento, trabalhando o livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Éfeso. E estamos no capítulo de número 4. E o irmão Daniel compartilhou, pastor, que ele tem o desejo de iniciar uma série com a igreja. No tempo oportuno ele vai colocar isso para vocês, mas o que é muito interessante é que, de uma certa forma, veio de encontro com o lugar onde nós estamos hoje posicionados lendo a palavra. Isso que ele vai estabelecer como proposta para vocês ao longo das semanas aí. E eu sinto como Deus preparando todas as coisas, como se fosse uma breve introdução do que ele quer propor da parte do Senhor. E se ele me permite antecipar, a proposta, né, o desejo do coração do pastor Daniel, e eu creio que foi Deus que plantou isso no coração dele para a igreja, aqui, para essa comunidade, é que a gente entenda, né, a nossa posição, a nossa identidade no Senhor, e que a gente se desperte, né, como Paulo fala, né, desperta tu que dormes, né, que a gente se desperte para um senso profundo de responsabilidade com aquilo que é a obra do Senhor. Então, quando ele fala que ele olha para essas cadeiras e olha para vocês e fala assim, nossa, tem muito trabalho, de verdade, essa é a sensação que eu tenho também, porque a palavra no coração do Senhor, para esse momento, continua sendo a mesma que estava lá em Jesus, quando ele, no poço, perto de Samaria, olhou para os seus discípulos e disse, grande é a seara, mas poucos são ceifeiros. Os campos brancos estão. Então, eu acredito que o desejo do Senhor é nos despertar para esse envolvimento concreto, para nós transicionarmos as nossas vidas de espectadores para aqueles que vão se engajar na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos dê graça nessa manhã, para que a gente possa compartilhar e aquilo que é o desejo, aquilo que é a vontade do Senhor, se manifeste, revelada na vida de cada um nessa manhã e se cumpra na vida de cada um, em nome de Jesus. Abram a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo de número 4, por gentileza. Não é muito comum, né, que quando alguém vai compartilhar a palavra, leia uma porção muito extensa da palavra, mas nós precisaremos ler o capítulo todo para que, dentro do contexto do que é a dinâmica desse capítulo, a gente consiga extrair uma verdade, que é uma verdade, mas que ela está oculta e que ela está distorcida ao longo dos tempos na nossa vida por muito daquilo que é a tradição da própria igreja no Brasil e pelos séculos atrás que vem se construindo esse entendimento que foi distorcido, e não por maldade ou por ninguém perverso, mas que se perdeu e que o Senhor quer resgatar como um princípio daquilo que é a vontade dele para a igreja, em nome de Jesus. Então, lendo Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 1, a gente pode acompanhar. Veja se está da mesma forma que está aqui na minha versão. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados da esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu próprio entendimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como também a verdade está em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade e justiça, e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalha, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir quando alguém tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Grande essa leitura, bem extensa. Está tudo bem, né? Muito bom. Eu quero compartilhar com os irmãos um pensamento, uma ideia da palavra de Deus. E eu quero arrumar essa ideia na nossa cabeça, tá bom? Então é um bate-papo, é uma construção de uma ideia que ela vai prosseguir. E eu creio que nas semanas seguintes o pastor vai ajudá-los a fazer com que os fundamentos dessa ideia se concretizem, se aprofundem mesmo na vida de vocês. Então, o que eu quero tratar com os irmãos? 3 coisas, apenas. Nós lemos um trecho muito grande da palavra, e vamos falar sobre muitas coisas. Só que essas muitas coisas que nós vamos falar, são abordagens que vão exemplificar apenas 3 coisas. Então, o que eu quero tratar com os irmãos é sobre unidade, serviço e santidade. Unidade, serviço e santidade, para que a gente seja despertado para uma realidade. Eu não sei quantos de vocês são conscientes da realidade que eu vou propor aqui para vocês. Nós estamos no capítulo 4 de Efésios. Então, já se passaram capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, onde Paulo vem tratando de verdades daquilo que é o propósito de Cristo, para que a gente entenda qual é o propósito da igreja. E no capítulo 4, ele começa com essa verdade, que eu não sei, mais uma vez,
quantos de vocês têm essa consciência. A verdade que está no capítulo 4, no versículo 1, é de que nós fomos chamados. Ele está pedindo pelo amor de Deus. Rogo-vos. O rogo-vos de Paulo não é uma alternativa. O rogo-vos de Paulo é para que a gente se desperte, porque não sobrou outra opção. Se até aqui a gente se condicionou a uma vida paralela a isso, é amanhã que o Senhor preparou para nós gerarmos no Senhor, através da revelação da palavra, pelo poder do Espírito Santo, um alinhamento com isso que Paulo diz. Que ele está pedindo pelo amor de Deus. E o que é que ele está pedindo? Que eu e você andemos de maneira digna da vocação que nós somos chamados. Talvez a gente só vem para a igreja. A gente sabe que tem que se envolver em alguma coisa aqui. Quando o pastor fala, vamos encher esse lugar, a gente já pensa, vamos criar uma estratégia, vamos fazer um evangelismo, vamos pregar, publicar, compartilhar, fazer qualquer tipo de coisa que faça com que as pessoas venham e sejam atraídas. E aí, quando as pessoas vierem, as multidões vierem, a gente vai precisar de muita gente para poder ajudar na dinâmica da organização, da conservação, e de quem vai servir e tudo mais. Então, na nossa cabeça fica muito claro isso, porque nós estamos acostumados com essa ideia de igreja. Mas o problema é que, na sequência do que nós lemos, a gente percebe que Paulo aborda que a gente tem uma vocação, todos nós, e que a gente tem que andar de maneira digna a essa vocação. E o que quer dizer essa maneira digna? Aqui Paulo está dizendo assim, a minha vida e a sua vida está compatível com essa vocação? Então a gente tem dois problemas. Primeiro, eu não sabia que eu era vocacionado. Ou eu sabia. Então, se eu não sabia, está aí o seu primeiro grande desafio. Buscar entender qual é a sua vocação. Primeira tarefa que o Senhor requer de cada um aqui presente. Agora, quem sabe você já saiba mais ou menos qual é a sua vocação. Maravilha. Ou quem sabe você não saiba, mas tem uma breve ideia. Por quê? Porque geralmente nós somos dotados do Senhor, conforme a palavra diz, que ele subiu, mas se não aquele que primeiro desceu, e que quando subiu, deu dons aos homens. E a nossa vocação, ela está diretamente relacionada com aquilo que é o dom que Deus nos deu. Então, de repente, você ainda não sabe com clareza o que é a sua vocação, mas você já percebe que você tem dons. E esses dons, que estão descritos aqui, são dons ministeriais. E eu vou trazer para vocês um entendimento que faz sentido na nossa cabeça hoje, porque é como a gente aprendeu, mas que não faz sentido para essa condição da dinâmica da palavra sendo expressa aqui. Paulo nos lembra que a gente tem uma vocação e depois ele fala, na sequência da leitura, sobre unidade, serviço e no final, depois de trabalhar todo esse conceito com a igreja, ele vai falar de pecado, ou seja, ele vai falar de santidade. Então a gente tem, dentro dessa leitura, essa trajetória, esse caminho percorrido pela palavra que Paulo está dizendo para Éfeso, e a carta de Éfeso é para nós, para a igreja hoje, como se fosse o evangelho da igreja. A palavra tem 4 evangelhos, né? Que são aqueles descritos que nos relatam a história de Jesus quando passou aqui pela terra. Mas os entendidos da palavra acreditam que a carta aos Efésios é como se fosse o evangelho de como uma igreja deve se portar, de o que deve ser uma igreja, o que deve constar, o que deve ter numa igreja, como ela procede, como ela se comporta e o que ela faz. Isso está lá descrito dentro dos 6 capítulos de Efésios. Então, aqui no capítulo 4, que é quase no meio daquilo que é a construção da carta que Paulo leva para essa igreja, bem aqui no capítulo 4, ele para tudo daquilo que ele colocou de maneira teórica, à luz da palavra de Deus, fundamentando, inclusive no Antigo Testamento, tudo sobre a revelação de Cristo, e fala, agora eu quero que vocês entendam, tudo que foi ensinado é para que nós vivamos de maneira digna da nossa vocação. E a partir desse despertamento, dessa chamada de atenção, ele coloca que a gente tem que trabalhar a unidade, na sequência o serviço e por último a santidade.
Agora, reparem uma coisa comigo. Um irmãozinho lá, qualquer, que veio aqui visitar a igreja, ouvindo a palavra, aceitou a Jesus. Na dinâmica convencional do que a gente foi desenvolvendo como igreja, e que virou quase que uma estrutura para nós orgânica, mas é por tradição, a gente pensa que esse irmãozinho veio todo cheio de pecado, e que à medida do tempo ele vai se libertando do pecado, e aí ele vai tendo esse despertamento para o senso de serviço, e quando a gente vê que ele é comprometido com o serviço, e que ele já não faz mais as coisas erradas que ele fazia, a gente fala, esse aí vai dar um bom ministro. Esse aí está se cadastrando, se postulando para ser um pastor, um presbítero, um diácono, ou qualquer coisa que a gente atribua como ministério na igreja. Mas a gente está vendo aqui que é exatamente o oposto. Só que a gente não tem ainda condições de inverter essa ordem, porque não há em nós, aqui conforme a palavra, a maturidade e nem a responsabilidade para deixar que isso aconteça da forma com que a palavra propõe. Porque, do ponto de vista de Paulo, esse irmãozinho que acabou de chegar, ele teria que ser colocado para servir. Não, mas o irmão está falando mentira. O irmão está fumando maconha. O irmão ainda está bebendo. O irmão ainda está na prostituição. Esse é o problema. A gente coloca no desempenho uma condição de que ele só pode, ou só vai, ou só é permitido a partir da ideia de que ele está pronto. E a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Nenhum de nós está pronto. Nenhum de nós está pronto. O que muda na vida de cada um é a estatura e a maturidade. Então, o que a palavra está propondo é que a gente saia dessa condição de achar que não está pronto e passe a fazer. Porque não é sobre estar pronto. Infelizmente, a gente se colocou numa condição de pautar a nossa vida, a nossa, e o que é pior, a gente pauta a vida dos outros, né? Deus deu uma vida para cada um tomar conta, mas a gente não consegue, a gente toma conta da vida dos irmãos também. E isso é um grave problema, né? Porque a igreja não é delegacia do céu, né? Porque a gente pensa que é polícia de crente, né? E aí fica falando assim, o irmão está assim, o irmão está assado, aquela irmã, isso não é correto. Mas a gente, infelizmente, por conta da tradição, se vê dessa forma. Ao passo que um cristão maduro se permite estar num ambiente com uma pessoa não tão madura, que eventualmente vai chegar lá e chutar a sua canela. Vai doer? Vai doer. Mas esse cristão maduro não vai revidar. Esse cristão maduro vai acolher e vai andar junto, tomando outra e outra e outra, até o dia que o Senhor resolver ou amputar o pé dele para a gente não tomar mais chute, né? Ou ensiná-lo a não chutar mais. Mas a obra de transformação é do Espírito Santo. E a nossa é de suportar. Então, primeiro, a unidade. E a unidade, ela é como se fosse um fio, tecido. Se o Daniel e a Priscila, como pastores desse lugar, fossem ilustrados como um fiozinho, vocês na tensão, nós na tensão, de termos uma vida, que todo mundo já concordou aqui, que ninguém está pronto, certo? De termos uma vida não pronta, puxarmos ele para os nossos problemas, ele facilmente vai se romper. Não vai suportar a tensão. E a igreja, hoje, tem esse nobre trabalho de tensionar a vida dos pastores. E muito. E tudo bem, porque ele é maduro. Só que ele não vai aguentar. Por que ele não vai aguentar? Porque ele é um fio. Nós precisamos... Quem já viu a construção de um cabo ou de um fio? Ele é composto de muitos fios trançados. E essa trama de muitos fios é que gera a sustentação e também a sustentabilidade para que não se rompam os tendões e os vínculos. Então, dentro da condição de igreja, para gerar a unidade, a gente tem que partir de um princípio da palavra de Deus. Eu não abro mão de vocês, ainda que vocês me chutem. Tudo bem? Então eu vou me colocar na condição do Daniel. O Daniel não abre mão de vocês, ainda que vocês
chutem. Mas o que o Senhor está pedindo nessa manhã é que vocês, da mesma maneira, digam: nós não vamos abrir mão do Daniel. Nós não vamos abrir mão do outro irmão, ainda que esse irmão nos chute. Agora, eu preciso saber se vocês entenderam isso. Porque isso é um princípio de aliança. Ou vocês têm uma aliança com o ministério, e não é com Daniel, é uns com os outros. Porque aqui, Efésios está falando de um corpo. Ou vocês assumem esse ministério em aliança, independente dos erros e dos acertos. Ou vocês não têm aliança. Logo, se nós não temos aliança uns com os outros e com o nosso pastor, esquece, você está desconectado de Deus. Porque Deus habita no corpo. O corpo é de Cristo, Ele é o cabeça. Se eu não me alianço com os meus irmãos, e não me alianço com o meu pastor, logo eu estou desconectado. Eu estou iludido de que eu sirvo a Deus. É uma ilusão, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A grande maioria da igreja hoje tem essa ilusão. Sabe por quê? Porque nós perdemos a habilidade de termos comunhão uns com os outros. A aliança só pode ser expressada através da comunhão. Então, se eu tenho verdadeira comunhão, e aí, olha, vocês sabem o que é comunhão. Comunhão é aquele lance muito legal que acontece na vida de alguém, que quando a gente tem a oportunidade de ter, é como se fosse da família, como se fosse irmão. Na verdade, no meu caso, que tenho irmãos, né, é mais legal do que ter irmãos, porque às vezes meus irmãos são chatos pra caramba. Então, nem é sobre ser chato, e nem é sobre ser legal. É sobre ter essa sensação de compromisso e responsabilidade que, ainda que seja chato ou não seja legal, eu não consigo abrir mão. Minha mulher fala, tem umas pessoas que a gente anda próximo, né? Que de vez em quando ela, no auge da sua emoção e do seu temperamento, ela fala assim, por que você insiste? Aí eu falo, eu não sei, eu me vejo conectado, não consigo abrir mão. E isso, eu sei que não é da minha vontade. Eu sei que é da parte do Senhor, que é um Deus de aliança, que espera que a gente permaneça em alianças, para que a representação da sua divindade na terra seja a partir da nossa comunhão, a partir das nossas alianças. Então, logo, o primeiro aspecto que a gente tem que consumar na nossa vida a partir dessa manhã é a unidade. Tudo bem? E por que a gente tem dificuldade em assumir essa unidade? Porque a gente constrói uma linha na nossa vida e a gente fica contabilizando acertos e erros. Contabiliza na nossa vida e contabiliza na vida dos irmãos. Se a gente mais tem acertado do que errado, a gente pensa que está tudo bem. A gente pensa assim, estamos até melhorando. Nunca foi sobre erros e acertos. Talvez você diga assim, não, mas eu estou me esforçando, eu estou acertando mais agora. Eu já errei mais. Agora eu estou acertando mais. Mas não é sobre uma soma positiva de erros e acertos. Para fazer um balanço. Porque a ideia de desenvolvimento no serviço volta a ser com essa premissa de que porque eu estou me esforçando em agradar a Deus, agora eu posso servir. Agora eu posso lá receber um cargo. Agora eu posso ser reconhecido, porque eu estou acertando mais. Errado. Tem coisa que é pior do que fazer coisa errada. É fazer coisa certa com a motivação errada. Então, às vezes, a gente, porque acha que está fazendo certo, quer ser reconhecido, e Deus não é um Deus que nem quer ser reconhecido, e muito menos quer reconhecer alguém. O propósito de Deus é se fazer conhecido, e não ser reconhecido. E Ele só se faz conhecido se nós expressarmos Ele. Assim como Jesus disse, quem vê ao Pai, vê a mim. Quer dizer, é o contrário. Quem vê a mim, vê ao Pai. Tudo bem, eles são um, né? Então a ideia é de que o Senhor permita o seu conhecimento nos transformar em maturidade através da unidade pela aliança, a ponto de quem olha de fora veja o Pai. Como? Pelas nossas alianças. Pela nossa comunhão. Irmão, dá um jeito.
O Espírito Santo já está colocando no seu coração as pessoas difíceis, para que você faça um esforço de ter comunhão. Lindo isso. Eu sempre digo na igreja, adote um chato para você. Porque não tem outra forma de nós crescermos que não seja no diferente, que não seja no oposto. Gente que se parece com a gente que gosta do que a gente gosta, gente que faz o que a gente faz, gente que a gente tem afinidade, não gera crescimento. O que gera crescimento? O diferente, o que contraria, o que pega no pé, o que é crítico, o que não deixa passar nada batido. Esse é com quem a gente tem que ter comunhão. É com quem a gente tem que ter a aliança. Se vai dar certo, não tem problema. Se vai dar errado, menos ainda. Porque é necessário que seja bom. Não é necessário que seja certo, não é necessário que seja errado. É necessário que seja bom. Por quê? Bom e agradável a Deus é que os irmãos vivam em união. Então, o desejo do Senhor é construir um lugar onde a gente tenha segurança para fazer até coisas erradas. Porque a nossa maturidade não vai apontar, não vai criticar, vai acolher e ensinar em amor, suportando uns aos outros. Muito bem, então nós temos aí esse chamado de Paulo nos despertando para a nossa vocação. E a nossa vida tem que ser alinhada a essa vocação. Parte do alinhamento da nossa vida, a vocação, está na unidade, com a igreja. Mas parte da vida está alinhado lá fora, com as outras pessoas. Então a pergunta que eu quero fazer para você não precisa responder, é uma pergunta retórica, a sua vida está sendo compatível com a vocação para que você foi chamado no Senhor? Sua vida traduz aquilo que Deus te criou para ser, para fazer, que é a vontade dEle. Hoje está acontecendo de maneira clara e objetiva? Porque se tem esse gap, se a gente não está permitindo que a gente viva aquilo que é a vocação da missão de Deus, a missão de Deus é ser conhecido na terra e ter para si uma grande família. Então nós, como sendo seus filhos e família de Deus, temos vocação no Senhor para ajudá-lo na missão dele. Qual é essa vocação? Expressarmos essa familiaridade aqui dentro e lá fora. A minha pergunta é, por que nós não estamos vivendo de maneira compatível ao chamado que nós temos? Detalhe, todos nós temos um chamado. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 1. Quero ler o versículo 15, para que não fique dúvida na sua cabeça, que é coisa que o pastor está inventando, né? Sua vocação. Paulo está agradecendo, no começo da carta. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, irmão, a vocação que a gente recebeu no Senhor é uma grande riqueza. E a gente precisa expressá-la. A expressão do nosso dom, a expressão da nossa vocação, não tem nada a ver com a gente. A riqueza que nós recebemos do Senhor é exclusivamente para manifestar Deus, para aqueles que são filhos, mas ainda não sabem. Então, dentro da igreja, a gente tem todos filhos, mas uns mais jovens e outros mais maduros. Então, a gente expressa essa riqueza a ponto de que todos cheguemos na estatura. Então, a unidade gera em mim senso de aliança, senso de dever, senso de compromisso em ajudar a todos a chegarmos juntos na estatura que Deus espera. Porque a igreja unida em maturidade se torna um corpo, se torna Cristo. Cristo não é eu, Cristo somos nós. Não dá para chegar sozinho para expressar Cristo. Para expressar Cristo temos que ser nós, todos juntos, crescidos e amadurecidos, experimentados no Senhor. Então eu mais maduro, vou trocar o verbo, tá?
a pessoa da conjugação. Nós mais maduros vamos ajudar os nós menos maduros. Mas todos nós vamos chegar juntos, nesse lugar de maturidade no Senhor. Isso aqui dentro, porque todos somos filhos. Mas quando a gente sai, no nosso trabalho, nos nossos familiares que ainda não servem a Deus, no nosso dia a dia, nós temos que ser essa expressão de familiaridade para dizer assim para as pessoas, não por palavras, mas por expressarmos o caráter de Cristo. Nós não vamos atrair as pessoas, mas as pessoas vão ser, de uma certa forma, eu não gosto desse termo seduzidos, porque tem uma conotação equivocada, mas nós vamos atrair pessoas, não para a igreja, mas para nós. Para que essas pessoas tenham esse desejo de se aliançar conosco. Não por conta de uma estrutura bonita, mas por conta de nós sermos belos, porque expressamos a beleza de Cristo. Porque expressamos o caráter de Cristo. Então chega da gente ficar preocupado em tentar melhorar a condição da nossa reunião. Vamos tentar melhorar a condição da nossa vida, em aliança, ajudando uns aos outros, para que lá fora as pessoas desejem a gente. Mas em humildade, sabendo que não é o que a gente que eles gostam, é o que a gente tem que eles gostam. E o que a gente tem? Aquilo que o pastor Daniel comentou. Deus decidiu fazer uma morada em mim e em você. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele é doce, Ele é consolador, Ele é correto, Ele é verdadeiro. As pessoas estão sedentas por verdade. Esse mundo fake que a gente vive, totalmente perdido, ninguém sabe mais aonde está a verdade habita em nós. Então nós poderemos fazer esse serviço, servindo com a nossa vocação, através dos nossos dons. Primeiro aqui, vou até recuar um pouquinho. Primeiro em casa, no seu casamento, na sua paternidade, na sua maternidade, na sua filiação. Depois na igreja e por último lá fora. Então esse entendimento da leitura de Efésios nos mostra que a gente começa em unidade, é motivado a receber dons do Senhor, como a gente vê aqui, servindo uns aos outros e servindo fora. Apóstolos, profetas, mestres, pastores. Talvez você diga assim, não, isso não é para mim não. Nenhum dos 5 ministérios. Porque a gente também foi ensinado, e tudo bem, até aqui, né, a gente tinha esse entendimento, de que primeiro a gente precisava fazer muita coisa para poder ser reconhecido, e em sendo reconhecido poderia ser postulado a servir nesses cargos. Porque eram entendidos como cargo, como autoridade, como expressão de serviço maior. Beleza, nunca foi sobre isso. Aqui, a ideia de dom é pela vocação. E existe um entendimento de que os 5 ministérios são aspectos de comportamento, de temperamento, de personalidade. Então, o aspecto pastoral é de uma pessoa com um aspecto cuidador. O aspecto profético é de uma pessoa que tem um caráter mais organizacional, que quer ver as coisas todas corretas. O aspecto de alguém que tem essa chamada apostólica é de alguém empreendedor, que tem visão de desenvolvimento e de gestão. O aspecto de quem é um doutor é daquele que gosta do ensino, que tem esse perfil ensinador. Agora, nunca foi sobre um título, nunca foi sobre um cargo, nunca foi sobre um ministério na minha igreja. É sobre eu desenvolver, através da vocação, os dons que podem ter um só ou todos eles, de maneira conjunta, para que tudo isso se torne em serviço. Para que todas essas coisas juntas gerem crescimento. Porque o propósito de Deus aqui, na carta, é que traga edificação. Não dá para edificar a igreja sem os 5 ministérios. Mas os 5 ministérios não é uma pessoa pastor, uma pessoa profeta. Os 5 ministérios é todo mundo, de tudo que tem, colocando para ser compartilhado. Agora o que é mais legal? As coisas boas e as coisas ruins. Porque não é sobre o certo e nem é sobre o errado. É sobre estarmos juntos. E juntos nós amadurecermos. E o que é mais interessante, depois que ele coloca tudo isso, aí ele começa a falar de pecado. Mas não era uma igreja madura? Não era uma igreja que era um modelo a ser copiado? Por que ele está falando para parar de mentir? Por que ele está falando para parar de roubar? Por que ele está falando para parar de gritar, de blasfemar, de se irar? Por quê? A condição do pecado é inerente a todos nós. Nós somos salvos no Senhor. Pela fé, não por obra.
por obra, eventualmente, ainda hoje, que nem Jesus falou, me verás no paraíso, ainda hoje pecarás até o fim da tarde. Por quê? Nós não desejamos isso. Mas a nossa natureza, sem entendimento e sem maturidade, ainda é uma natureza influenciada pelo velho homem. Quem faz o velho homem sair de mim é a comunhão, é a aliança, é o compromisso do irmão que, vendo, me acolhe e me ensina, e me exorta, e me encoraja, e dá a mão para mim, e logo eu saio dessa situação para uma condição mais madura na minha vida. Mas ninguém vai vencer pecado sozinho. Isso é frustrante, porque você fica de culto em culto, de campanha em campanha, de temporada em temporada, de congresso em congresso, lutando com as suas mazelas, porque você acredita que no Senhor você vai receber poder para conseguir vencer isso, e não vai. Porque nunca foi sobre nós conseguirmos fazer nada sozinhos. É determinante que a gente tenha esse entendimento de todos. Nas lutas e nas dificuldades de cada um aqui, nós devemos compartilhar para que nós possamos sermos guardados, porque se aqui não for um lugar seguro para cada um guardar a vida uns dos outros, aonde vai ser? Lá no mundo? Então, na nossa condição plena de comunhão, a gente tem a liberdade, não porque a gente fala, porque a gente não tem essa coragem toda. Tiago encoraja que a gente confesse uns aos outros. Mas sabe o que acontece? Quando você anda tão junto, escapa de você. Porque no seu dia a dia, você não consegue manter o personagem tanto tempo. Então, por isso que tem muita gente que não quer gente perto. Porque se ficar muito perto, vou ter que me esforçar muito para manter o personagem. Para manter a minha vida dupla, para manter a minha condição. E a hora que eu menos pensar, a hora que eu menos perceber, eu vou deixar escapar. Mas tudo bem, porque o irmão maduro não vai criticar, não vai dedar para o pastor e falar, põe disciplina. Não, passamos dessa fase, irmãos. A gente está crescendo em maturidade. A gente vai acolher em unidade, em comunhão, em oração, em exortação, em ensino, em amor, para que todos cresçam. Mas isso é alívio para a minha vida e para a tua vida, porque a gente não precisa mais ficar fazendo joguinho de na igreja ser santo e depois sabe lá o que acontece na minha vida no particular. Não é a vontade do Senhor. Santidade é o fim. Santidade não é o começo. A santidade não é o que me postula, o que me coloca, o que me predispõe para nada. A santidade é uma coisa que vai acontecendo nas nossas vidas quando a gente é esfregado uns nos outros como pedras vivas. Na nossa comunhão, fica impossível de, num jogo de futebol, o irmão não descobrir que eu sou violento e que falo palavrão. Porque a gente está junto. Se a gente não estiver junto, não vai descobrir. E o que é ruim. O que é ruim por quê? Porque a gente vai continuar vivendo uma vida dupla e vindo na igreja achando que vai alguma coisa mudar na nossa vida. E não vai. Então a gente precisa caminhar para a unidade, para o serviço, e, enfim, permitir, dar liberdade para o Espírito Santo, fazer uma obra de santificação, porque a igreja é dele. Ele quer fazer com que a igreja dele fique linda, preparada, ataviada, sem mancha, sem mácula. O pecado do meu irmão macula a igreja, mas o meu também. Todos nós somos pecadores, e precisamos sermos corrigidos, expostos à palavra, expostos uns aos outros. Assim como foi na vida de Adão e Eva, que é a semente de tudo isso, eles andavam nus e não se envergonhavam de nada. Um dia, o desejo do Senhor é que a gente ande, não literalmente, nus uns com os outros, ou seja, sem espaço, sem reservas nas nossas vidas, sem compartimento secreto, sem área que não pode ser acessada ou tocada ou exposta. Um livro aberto. O desejo de Paulo é que nós sejamos cartas vivas. Só que algumas passagens da nossa vida a gente tem que pôr em outro idioma ou em código para ninguém ler, porque se descobrir, como é que fica, né? Não, irmãos. O desejo do Senhor é criar esse lugar seguro, de serviço, de unidade, para que haja a santidade. A santidade provém de nós olharmos para o nosso compromisso e para o nosso serviço e para a nossa aliança e pensarmos, não posso mais ser assim, eu estou sendo infiel com o irmão, permanecendo nessa minha vida. Eu estou sendo infiel com a igreja. E o senso de responsabilidade nos motiva a sermos pessoas melhores no Senhor. Contemplando o irmão, que é Cristo,
contemplando a irmã, que é Cristo, a gente vai sendo transformado de glória em glória, pela exposição de Cristo. E Cristo está na igreja. Então, se nós não tivermos essa predisposição a andarmos juntos em aliança e em comunhão, nada vai mudar. Nada vai mudar. Lembre-se, Jesus permitiu essa manhã para que vocês sejam despertados ao chamado da vocação de cada um aqui. Vocês receberam dons e o compromisso de, como igreja, ajudarmos uns aos outros a gerar esse crescimento. Talvez, até aqui, você se imagine incapaz, despreparado. Talvez você tenha medo. Talvez você esteja frustrado, decepcionado. Talvez você esteja numa condição de pecado. Talvez você tenha orgulho, seja orgulhoso. E pensa assim, eu poderia ser, mas ninguém nunca olhou para mim, ninguém nunca me reconheceu, ninguém nunca me deu uma oportunidade. Isso é orgulho. Orgulho. Talvez algumas dessas condições sejam os impeditivos de que vocês façam uma coisa só, que o Senhor espera. Que vocês se coloquem, se disponham a assumir uma adequação da vida de cada um aqui com a vocação que vocês foram chamados, que nós fomos chamados. A partir dessa manhã, de nós nos comprometermos com a vocação de Cristo na nossa vida. Todos nós temos. Cada um que está aqui tem. E Deus está nos chamando para esse compromisso. E não importa se a gente se enquadra em cada uma dessas condições que eu coloquei. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus vai nos tocar e vai nos habilitar para nós experimentarmos um novo tempo nas nossas vidas. Até que as nossas vidas sejam transformadas totalmente. Na vida de alguns, isso significa assumir um compromisso aqui. Na vida de alguns, isso significa assumir um compromisso aí. Na vida de alguns, isso significa um compromisso mais forte lá. Na vida de alguns, seja uma mudança de profissão. Na vida de alguns, seja a decisão firme no Senhor de deixar relacionamentos. Talvez no Senhor, cumprir com a vocação, viver de maneira compatível, seja assumir relacionamentos. Eu sei que o Espírito Santo está tocando no seu coração agora. Está te incomodando para que você tome essa decisão. Eu sei que o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é sábio. É o conselho da sabedoria de Deus como força dada por nosso Senhor Jesus para agir na nossa vida, no nosso meio, hoje aqui na terra. E essa sabedoria plena, máxima, de Deus aqui na terra, que habita em cada um de nós, ela precisa ser livre na nossa vida. Nós precisamos dar liberdade para que essa sabedoria, entendendo melhor a nossa vida do que a gente mesmo, tenha realmente liberdade para tirar o que precisa ser tirado. Mas principalmente, colocar o que precisa ser colocado. Nessa manhã, para a gente dar o primeiro passo. Porque a partir desse primeiro passo, e desse forte compromisso de unidade e de aliança, o dia a dia da igreja vai gerar o crescimento necessário. Porque vai ser gerada uma nova consciência de igreja, uma nova consciência de unidade, uma nova consciência de serviço e uma nova consciência de santidade. Se você deseja dar esse passo nessa manhã, para iniciar uma nova vida no Senhor, para poder ser despertado pelo Espírito Santo, para aquilo que é a vocação dele para você, coloque-se de pé no seu lugar.